Amigos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Nós gostaríamos de agradecer o generoso convite que nos foi feito para nós trocarmos algumas reflexões com este grupo, com o GIP, Grupo Espírita Ivone Pereira. É um grupo que nos fala muito próximo ao coração. Sempre nos deu uma acolhida muito calorosa, pela qual nós agradecemos muito. E também é uma satisfação, é uma alegria compartilhar, orientações que a doutrina dos Espíritos nos traz para vencermos estas dificuldades, esses momentos tão difíceis que estamos atravessando no momento. Nós escolhemos para a nossa reflexão o tema do dever, que é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, o item 7. É uma mensagem de Lázaro e tem por título exatamente este, o dever. Mas toda vez que nós falamos de uma expressão, de um termo, nós temos que buscar o significado daquele termo, como é que nós usualmente entendemos e como é que esses termos são nos trazidos de um modo geral. Então, no dicionário, nos dicionários nós temos que, por dever, entende-se pagar dívidas, cumprir obrigações, agradecer favores. Um dever é sempre um compromisso, uma expectativa de fazer alguma ação, realizar algo. Lázaro, na sua mensagem, no item 7 do capítulo 17 do Evangelho, nos diz o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo em primeiro lugar, e em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, e com ele nos deparamos nas mais pequeninas coisas, nas particulares coisas, nas particularidades, nos diz Lázaro, mas também nos entendemos nos menores e maiores atos de nossas vidas. Podemos analisar ou entender o dever sobre dois aspectos. O primeiro dele é o derivado das profissões, das obrigações legais, das imposições que a sociedade nos traz. Poderíamos chamar de um dever externo, porque ele é observado de fora para dentro. Outro, por exemplo, esse é o tipo de dever que as obrigações profissionais, cumprimento das obrigações profissionais, As situações legais. Agora, por exemplo, nós todos teremos o dever de pagar imposto de renda. Então, inclusive está sujeito a punições sociais, legais, E a gente pode entender isso como um dever material. Um outro, que não é imposto por nada de fora. É o que é uma decisão própria do interior do ser. Ninguém está vendo. Este nós poderíamos entender por dever moral. Atualmente, no entanto, algumas situações podem incluir esses dois aspectos do dever. Por exemplo, nas famílias, situações familiares, nas famílias existem deveres. Há aqueles que são originários das ordens sociais, das ordens de ordem legal, mas aqueles outros que fazem parte do trabalho ali de educação dos filhos, por exemplo, de exemplos, de comportamentos. Claro, ainda a gente pode até entender que esse dever de educação, de convivência familiar pode desenvolver virtudes que podem chegar à comunidade. E esses deveres não são observados, em muitos casos, em muitas situações, pela sociedade, de um modo geral, no sentido de observações legais. Mas também o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso dos profissionais, das obrigações, das funções a serem exercidas. Mas quando quem o pratica não faz apenas o bem feito, faz o algo mais, dá uma porção de doação. Ele está naquele
está acrescentando àquela situação os dois deveres. O dever externo, o dever profissional, e o dever que a gente chamaria, que é chamado, né, de dever moral. De modo geral, podemos entender então como dever, né, que é como obrigação, é aquele que a vida impõe. E o dever moral é aquele que a consciência impõe. Mas é sobre esse dever moral que a mensagem de Lázaro trata, né? Ele diz a Lázaro, inclusive, quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Mas nós já vimos que no exercício das profissões está inscrito ali também o dever moral. Mas nós vamos observar que a época que Lázaro trouxe na sua mensagem, 1863, o fato de cumprir as obrigações era o fundamental. Aquela possibilidade de doação no exercício das suas atividades surge com o crescimento do grau de humanidade, que nós vimos acompanhando e já chegamos no 3º milênio num degrau acima do que era este dever, por exemplo, no final do século XIX. Mas nós falamos aqui dever moral, conforme Lázaro fala. Mas de que moral se está falando? De forma breve, bem breve, moral seria um conjunto de regras que rege o comportamento dos indivíduos dentro de um determinado grupo ou contexto. Na doutrina espírita, quando se fala em moral, está se falando da moral cristã. São os preceitos que estão no Evangelho de Jesus. É sobre este dever, o dever fundamentado nos ensinos de Jesus, que é sobre o qual eles nos orientam, né? Este dever, na verdade, já está descrito na consciência. É o que se relaciona com a lei de Deus. É o que indica a nossa responsabilidade para conosco mesmo, para com o outro. Dever para conosco mesmo. Amar a nós mesmos. O dever de buscar a nossa melhoria. De estar cada vez e a cada dia melhor. Com o próximo. Este dever que está na nossa consciência é aquele que gera o auxílio próximo. É o dever da caridade. O dever do perdão. E também é através desse dever moral, né, que nós vamos buscar respostas sobre o significado de nossas vidas, né? Como estão as minhas ações? Como é que eu ajo no cotidiano para alcançar aqueles deveres necessários para comigo mesmo e para com o outro, né? Também esse dever nos orienta os espíritos, que quando exercido é aquele que traz a consciência tranquila de ter feito todo o bem que era necessário. É este dever moral que faz com que se adquira uma harmonia interior, que vem do coração e eleva as criaturas. É aquele que está imbuído de sentimentos nobres, dos sentimentos divinos. É aquele que está associado com a lei áurea, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas os espíritos nos conhecem. Sabem das nossas dificuldades, sabem que nós somos espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Então ele nos traz, Lázaro inclusive nos traz da dificuldade de exercer esse dever moral, que nem sempre, né, exercer esse dever moral não é uma decisão fácil, especialmente quando estão ligados sentimentos e emoções. Na sua mensagem, Lázaro diz o seguinte, na ordem dos sentimentos. Esse dever moral é muito difícil de cumprir-se, por achar-se em antagonismo. Ele entra em conflito com atrações do interesse, interesses pessoais, interesses particulares e interesses do coração. Ou seja, na hora de tomar certas decisões que o dever impõe, especialmente esse dever de consciência impõe,
existem ali os conflitos do ser com os seus sentimentos, com as suas próprias emoções. Cumprir ou não cumprir? Como ele não tem testemunhas, a decisão deste cumprimento desse dever, do cumprimento deste dever, fica por conta do livre-arbítrio. Mas Lázaro adverte que apesar de nós estarmos ali é o nosso livre-arbítrio que vai decidir se cumprir ou não cumprir esse dever, ele nos diz que o aguilhão da consciência, aquela ferramenta, aquela lança que perfura, que vai lá dentro da nossa consciência, que é o guardião da nossa integridade interior, adverte e sustenta. Mas, às vezes os conflitos são tão fortes que a voz, a gente diria mesmo, a voz da consciência se torna impotente diante, como diz Lázaro, dos sofismas da paixão. O ser então fica entregue às suas escolhas e aos seus valores, podendo assim decidir por bons ou maus caminhos. É um dever que às vezes fica esquecido porque entram outras situações que parecem mais valorosas na frente e ele fica de lado. Meimei traz uma mensagem ditada a Franciscana Xavier, uma história que se chama O Dever Esquecido. E conta essa história, que certo rei muito poderoso, obrigado a fazer uma grande viagem, entregou uma grande fortuna a seu filho, com a incumbência de que construísse uma grande casa, uma linda casa, a mais bela quanto possível. E deixou um tesouro na mão do seu filho e sabia que esse tesouro seria suficiente para a construção desta casa. Acontece, porém, que o jovem, um egoísta, aqui tentou um plano de enganar o próprio pai e gozar com aquele dinheiro deixado os prazeres da vida. E foi construir realmente uma casa, mas com materiais inferiores, onde metais raros eram necessários. Ele comprava aqueles de terceira categoria, né? Onde deveria colocar um mármore precioso, ele punha madeira barata. E aonde a obra precisava de uma pedra sólida, colocava areia batida. E o dinheiro ele consumiu, né? Com os amigos loucos e com os prazeres que estas companhias traziam, né? E quando o monarca voltou, o grande rei voltou, surpreendeu, né? O príncipe estava abatido e cansado e apresentou-lhe um casebre, ao invés de uma casa nobre. O rei, no entanto, ofereceu uma chave para o filho e dizendo bondoso: a casa que eu mandei edificar era para você mesmo, meu filho. Não me parece que esta residência que eu encontrei foi a residência que eu sonhei para você. Mas vou ficar satisfeito, porque foi você próprio que escolheu. Assim somos nós. Nós temos os recursos, uma vez que o Pai nos dá, porque depois, na complementação dessa história, esse grande rei pode ser comparado a Deus, que nos oferece recursos para construirmos uma casa, uma moradia para o nosso ser, para nós enquanto espíritos. E nós malbaratamos esses recursos, não usamos bem. Porque para cumprir bem um dever é necessário fazer escolhas. E fazer boas escolhas, né? Como se faz? Aí nós temos que buscar o Evangelho. É a nossa sustentação para a escolha das boas, para fazer as boas escolhas, né? Com estudo, utilizando o discernimento e utilizando a nossa vontade de realmente fazermos belas construções. Esse dever moral, do qual nós vamos fazer as escolhas e vamos construir as nossas casas através da sustentação que Ele nos dá, tem seus limites.
Lázaro nos diz o seguinte, que o dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do outro, do seu próximo. E acaba, ele tem limite, e acaba no limite, e que não desejais, ninguém transpõe em relação a vós. Ou seja, esse limite, esse dever moral, nós temos um compromisso para com o outro, e ele tem limites para com o outro, que é aquele não fazer aos outros o que não gostaria vos fizessem. Muitas vezes nós, que vamos dizendo, temos ações e nos envolvemos de uma forma equivocada com um companheiro, porque nós sempre dizemos assim, não, é meu dever alertá-lo, é meu dever dizer isto ou aquilo. Muitas vezes, em muitos casos, nós estamos simplesmente nos envolvendo em situações que não nos dizem respeito, estamos fazendo pré-julgamentos. Refletir bastante sobre este comportamento que nós temos. Escolher bem, escolher a prudência. E esse dever, que é resultado da prudência, que tem limites, que deve ser observado e que surge através de boas escolhas, todos têm condições de fazer isto. Todos nós que estamos aqui na Terra, sim, nos diz os Espíritos. Lázaro nos diz o seguinte, que Deus criou todos os homens, todos os seres, todas as suas criaturas, iguais perante a dor. Pequenos, grandes, ignorantes, instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas. Isto por quê? Para que não julguem, cada um em sua consciência. Cada um julgue a si mesmo, julgue a si mesmo, em consciência, sobre o mal que pode causar. Sabe esse dever de se miscuir na vida dos outros? A gente, às vezes, se tem em determinadas situações que a gente não gostaria que alguém falasse certas coisas para nós mesmo, né? Nós vamos observar que, num palácio, muitas vezes, pode não se perceber a dor da fome que existe no casebre. Mas a dor da perda de um filho cobre de lágrimas um rosto de uma mãe, estando ela num palácio ou num casebre, não importa onde. E a Lázaro até continua nos dizendo que a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, para que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância pelos seus efeitos. Aquela coisa, eu não sabia o mal que isso poderia causar, né? E assim, ele nos diz que por conta da dor, a dor é uma forma da gente ter consciência do nosso dever, especialmente para com o outro. Bom, nós estamos vivendo numa sociedade onde nós temos dificuldade de executar esse dever moral, né? Porque são muitos os comportamentos que nos mostram a nossa imperfeição. E não é muito fácil falar de dever quando todos buscam os seus direitos. Mas é necessário entender que a cada direito está associado com um dever, né? Quem tem muitos direitos também tem muitos deveres. Aqui, claro, é necessário uma reflexão. Nós estamos no estágio da humanidade, né? Nós vimos de patamares desde o final do século XIX, passando pelo século XX, estamos agora no limiar da transição planetária, onde nunca se falou de tantos de direitos. Nós temos direitos das crianças, direitos dos idosos, direitos trabalhistas, todas são conquistas recentes, né? Do século XX, do século passado, de pouco tempo, né? E esses deveres foram necessários porque nós temos que reconhecer, e porque eles auxiliam a reconhecer a lei divina da igualdade entre as criaturas. Todos somos iguais nos seus direitos. Ninguém pode dominar o outro, nem grupo, nem nações. No século XIX, final do século XIX, não existia escravidão, né? Então, a aquisição, a conquista desses direitos realmente são conquistas da humanidade. Conquista para nós alcançarmos um grau de humanidade, né? E é necessário respeitarmos o direito dos grupos, especialmente de minorias, em qualquer lugar, de qualquer forma.
Mas nos advertem os espíritos, especialmente essa orientação nos vem de Joana de Ângelo, ela disse assim, que em virtude de dificuldades, né, dos seres humanos de vivenciar o respeito aos direitos do outro, ao respeito o uso da questão da justiça, inclusivamente, e vamos, às vezes, lutando pelos nossos direitos, esquecendo, muitas vezes, dos nossos deveres. Né? Esquecendo mesmo que associados a direitos estão os deveres. Muitas vezes, diz até Joana, os que mais gritam por seus direitos não cumprem seus deveres ou esquecem que eles também existem. Na construção divina, diz os espíritos, na construção divina não existe direitos sem deveres. E Joana de Ângelos, inclusive, nos traz também que numa sociedade nos quais os deveres de consciência ainda não são completamente respeitados, e muitas vezes não são respeitados, ela chama atenção para uma nossa atitude. Que devemos ser aqueles que, ela nos diz a seguinte, sejam aqueles que hajam, executem as suas atividades, os seus compromissos com retidão, né? Obedecendo às leis divinas e respeitando as leis humanas. Ou seja, ser um bom cristão é a orientação cristã. Né? Isto nos chama bastante atenção para o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia. Este é um instante em que esse dever moral deve estar sempre mais consciente das nossas ações. Nós devemos estar também bem conscientes do nosso papel nessa sociedade, nessa construção. Saber qual é a nossa responsabilidade na construção para melhorar as condições, estas condições especiais em que vivemos. A pandemia oferece excelente oportunidade para refazer caminhos, construir novos valores. Será que nós estamos seguindo todas corretamente as regras da autoridade? Porque no momento, se eu me preservo, eu estou ajudando o outro, estou preservando o outro. O outro que está só, telefonemas, lembrar das pessoas, mesmo porque o nosso distanciamento social não é um distanciamento físico. Mas, inclusive, estamos cheios de oportunidades e objetos que permanecem com o que estejamos, trocando experiências com os nossos companheiros, né? Os espíritos nos orientam, então, porque realmente é difícil para nós ainda observar retamente, todos os nossos deveres. E aí, os espíritos vão nos orientando, nos trazendo sempre material para as nossas reflexões, que vão ajudar a nós percebermos quais são os nossos compromissos. Lázaro nos diz o seguinte: dever é o resumo prático dos hábitos morais. Então vamos perceber, observar, avaliar, refletir sobre os nossos hábitos morais. Aí diz que o nosso dever está assim, é o resumo prático daquele hábitos, né? É uma bravura, ele diz o seguinte, da alma que enfrenta as angústias e lutas, porque nesses nossos hábitos morais, nós sabemos qual é o dever correto a fazer, nesse levantamento de resumo que Lázaro nos diz, qual é? Então nós muitas vezes temos angústias, lutas, lembra daquelas dificuldades? Muitas vezes o exercício do dever vai de encontro a alguns interesses nossos. Mas ele é uma bravura, né? Vamos nos mostrarmos fortificados frente a eles, assumi-lo, aceitá-lo, né? E ele nos ajuda a nos considerarmos inflexíveis diante das tentações. Os romances, aliás, dos textos espíritas, né, sempre orientam, né, que devemos cumprir os nossos deveres aqui para não sofrer na espiritualidade, porque muitos sofrimentos que lá se encontram são resultados de deveres não cumpridos, né?
Os espíritos também nos dizem que os maiores dramas de consciência, os nossos dramas maiores, surgem por não termos feito aquilo que deveríamos ter feito, né? Em Convites da Vida, né, Joana de Anjos nos diz o seguinte: disciplina-te do exercício dos pequenos labores. Porque aqui já é uma orientação. Dos pequenos labores, para fruires, para conseguires as alegrias que te conduzirão aos eloquentes deveres que libertam e acalmam. Os grandes deveres a gente consegue realizar através do exercício dos pequenos deveres, né? Lázaro diz mais ainda que aquele indivíduo, a criatura, o ser que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as demais criaturas. E ama mais as criaturas do que a si mesmo. E diz ainda que o dever que nós temos que executar, ele é consequência da razão. Ele diz que é o mais belo laurel da razão, que descende, o dever descende da razão, como um filho de sua mãe. Aqui nós vamos ver que o dever é sentimento. E este dever, por esta orientação, nós vamos ver que ele é burilado, trabalhado, é o seu exercício através da razão. Nós vamos pensar até que a gente consiga fazer um automatismo, cumprir os nossos deveres, mas nós temos que pensar sobre ele. Qual a minha atuação neste momento, né? É necessário, então, conhecimento e informação. Todas as emoções, né, precisam ser educadas pela razão. Porque ela é a razão que nos ajuda a refletir, ponderar, avaliar. Algumas reflexões devemos fazer. Lázaro nos traz. O homem, o ser humano, tem que amar o dever. Não porque o dever vai nos preservar dos males. Nós estamos vendo aí muitos daqueles companheiros nossos que executaram e serviram o seu dever foram abatidos pela pandemia. Males pelos quais a humanidade não pode subtrair. Exercício do dever não nos libertará dos males, mas dá à alma um vigor necessário para o seu desenvolvimento. O dever está associado ao progresso espiritual. Executar o nosso dever é um compromisso para com Deus. Emmanuel nos diz o seguinte, que o dever define a submissão que nos cabe aos certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Temos que dar a nossa contribuição na obra da criação. E Joana de Ângeles, no livro Convite da Vida, nos orienta que o dever, que faz parte, que está inerente, pertence a todos, é uma manifestação da lei de Deus. Consolida, facilita os objetivos da vida inteligente na Terra. Nos diz Lázaro, jamais cessa a nossa obrigação moral, a obrigação moral da criatura para com Deus. E a Joana de Ângeles também nos orienta que, no livro Ilumina-te, que a reta consciência do dever é um estágio de amadurecimento psicológico do ser humano. E nesta consciência, neste amadurecimento psicológico, nessa consciência do dever, já nesse estágio de amadurecimento psicológico, ele descobre qual é o objetivo da vida. Trabalho em favor de atender a todas as responsabilidades que ele diz respeito. Quem possui consciência do dever, então faz todos os esforços para o exercício das suas responsabilidades com sabedoria. E por conta disso, a consciência do dever é sempre acompanhada de um sentimento de gratidão. Nos diz então Joana de Ângeles que, no livro Ilumina-te, item 28, respeitar todas as leis constitui dever de todo cidadão
que deseja a ordem e o desenvolvimento da comunidade da qual se encontra localizado. Todas as leis divinas, as leis que são construídas para o nosso bom relacionamento, no aprender a conviver com o outro. E nos convida ainda, atende aos deveres morais, atuando na comunidade em que vive, servindo a todos indistintamente, com a consciência do dever bem cumprido. Desafio, né, no dever de fazer o bem, ter o bem como meta. E ela nos conduz mais, nos convida também, nos dizendo mais ainda: realiza o teu quinhão de dever com devotamento e faze sempre o melhor, a fim de que o aplauso da consciência tranquila te conduza ao pórtico da felicidade real. É o que todos almejamos. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e cubra de bênçãos os nossos caminhos. Obrigada.